Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Nicolau, sou criador de aves há 20 anos e médico veterinário. Estou hoje aqui para falar um pouco sobre incubação de ovos para pássaros, para passeriformes, né? Desde canários, trinca-ferro, coleiro, bicudos, curiós, todos dessa família, né? Já peça seu like, deixe uma curtida, siga o nosso canal. A gente também tem o perfil no Instagram, segue a gente, Pecuária Sérgio Nicolau. Isso ajuda bastante para que a gente receba o retorno, receba a dúvida, receba o acesso dos criadores e as principais dúvidas para a gente estar podendo gravar mais vídeos a respeito. Estou aqui hoje para mostrar uma novidade para o pessoal que postei no Instagram, no Reels, e muita gente veio me perguntar como que eu fazia, como que era o controle, como que era isso, como era aquilo. Eu achei melhor fazer um vídeo para explicar, colocar aqui no YouTube, no qual eu consigo pegar vários detalhes e mostrar através da fala e da imagem, que muitas vezes melhor que a escrita, né? Aqui hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma chocadeira para canário, para pássaros, para trinca-ferro, coleiro, todos os passeriformes que têm os dias de choco, a umidade, a temperatura muito parecida. Vou estar falando detalhes, como eu fiz essa adaptação de uma chocadeira de galinha para transformar numa chocadeira de pássaros, a temperatura ideal, a umidade ideal, o controle que eu tenho para ela ter sempre uma energia constante, para em caso de queda de energia, a máquina não parar de funcionar e os ovos perderem temperatura. Bem, essa aqui é uma chocadeira de galinha, feita pela JMM Chocadeira, não está me patrocinando ainda, mas eu vou pedir o patrocínio. Ela é uma chocadeira de roletes. Existem outras marcas também que possuem esse tipo de chocadeira por roletes, no qual a giragem dos ovos é feita por rolete. Eu já testei outras chocadeiras no qual não possuíam esses roletes. E aí a giragem do ovo, que era feita por um mecanismo por uma grade, ou até mesmo por compensação, eu percebi muitas quebras na casca do ovo, por conta de quando ia virar era um pouco abrupto e levava essa fratura na casca. Então eu vou explicar para vocês a primeira adaptação que eu fiz, que foi em questão dos roletes. Como ela tinha um rolete para galinha, o espaço entre um rolete e outro era muito grande. E o ovo ficava preso no meio. Quando começava a rolagem, muitas vezes prendia esse ovo e quebrava ele no meio. Então eu precisei reduzir o espaço entre roletes. Eu, por não ser da área de construção, acreditava que só existia de fácil acesso aqueles canos de meia, 3/4, e nenhum foi o suficiente para eu fazer esse ajuste. No qual minha esposa um dia foi no material de construção, levou, ficou certinho, e eles ofereceram para ela o cano de 32 milímetros, né? Esse cano de 32 milímetros deu certinho, fica com espaço muito bom, no qual esse ovo não tem chance de ficar preso na fresta, no sulco entre as rolagens. E aí eu adaptei ele por dentro do cano que vem no original, que é onde que cabe aqui nessa borda, e no que ele possui essa engrenagem que faz a giragem automática. Essa giragem é feita automaticamente, já pela própria chocadeira, ela é automatizada para estar girando a cada 2 horas, e o próprio sensor dela, quando dá 2 horas, vira. Caso eu queira que ela vire antes, eu fazer um teste de rolagem, eu tiro esse cabo da rolagem desse aparelho e coloco direto num cabo de energia, numa tomada de energia. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem ela girando os ovos, tá? Vou colocar aqui na energia. Tá lá, ela já começou a fazer a giragem dos ovos. Ó. Outras adaptações que eu fiz foi em relação a esse cantinho aqui. Deixa eu desligar rapidinho. Porque o ovo de galinha, ele quando toca nas bordas, ele não tem problema nenhum. Já o ovo de canário, que tem uma casca mais fina e ele é mais frágil, e o tamanho dele pode cair nessas engrenagens, pode levar também a acidentes. E aqui a gente coloca essas burquinhas, essas bolinhas de gude, junto com um papel para fazer um sistema de amortecimento. Isso aqui é um papel higiênico molhado, para ele ficar nesse formato.
depois ele seca, para evitar que a bolinha de gude ganhe velocidade e quebre o ovo. Então o papel higiênico, as bolinhas de papel higiênico servem como uma proteção e as bolinhas de gude para evitar que caia o ovo na engrenagem. E uma bolinha redonda, pesada, para que a engrenagem possa ficar em contato com os dentes para funcionar perfeitamente, porque se colocasse um outro material poderia também engarranchar na engrenagem. Uma outra questão também que é muito comum em sistemas de chocadeira é ter um só nascedouro. Por quê? Nesse nascedouro, o sistema de rolagem automática ele é desligado e para evitar que tenha alguma fratura no pintinho, porque o ovo fica do tamanho certo, que o pintinho pode colocar a perna, a asa ali e ele ser pressionado. Neste caso, com esses canos de PVC de 32 milímetros que eu coloquei, não tem esse risco para o filhote de canário. Então eu não preciso ficar tirando eles, passando para uma outra chocadeira de nascedouro ou para uma parte sem rolagem para estar corrigindo esse fator. Aqui a gente tem o reservatório de água. Eu gosto do mais automático possível. Existem alguns sistemas que eles têm um sensor que ele apita quando a água baixa de um nível. E eu busco trazer isso o mais rápido possível para que não tenha risco de faltar água. Porque o ser humano é falho, né? A gente pode ter um erro de esquecer de repor essa água e isso seria prejudicial para a umidade do choco dos ovos. Então a gente tem um controle aqui, atualmente é por alarme celular. Então toca o alarme celular naquele horário, a gente sabe que tem que trocar a água da chocadeira para evitar. Mas eu gostaria ainda de um sistema menos falho que este, tá? Que baixou a água do nível, já toque uma sirenezinha informando que é para repor água. Aqui ela é feita igual galão de filtro de água. É um sistema que a água encosta aqui e controla o nível de acordo com a regulagem que eu faço nessa rosca. Aqui ela fechada, quanto mais baixo vai ficar e menos água vai ter no sistema. Então, o ideal aqui para ficar próximo de entre 55% a 65%, que a gente avaliou nessa chocadeira, são 5 voltas completas. Então, com 5 voltas, a água acabou agora, a gente vai repor. O legal dessa daqui é que ela acaba aqui fora, você vê que ela já não tem mais água aqui fora, mas ela ainda tem a reserva lá dentro, tá? Então não tem aquele caso que ela de bandeja que a hora que faltou água em tudo mesmo. Seria muito prejudicial. A temperatura para passeriformes, para canários, trinca-ferro, coleiro, todos os pássaros, né, são os passeriformes, é em torno de 37,7, 37,8. Como o ar quente costuma ficar na parte mais alta, então eu acredito que se aqui próximo do termostato está marcando 37,8, embaixo pode estar numa temperatura um pouco menor. Então se eu marco 37,7, pode ser que embaixo está 37,6 e a gente pode ter um problema de temperatura, já que ela é muito grande e não tem sensor em várias áreas para fazer uma média ideal, tá? Então, aqui mantendo 37,8, eu posso acreditar que ela está em torno de 37,7, 37,75, algo desse tipo. Esse termostato já vem na chocadeira, ele é automático, quando vai passando ele desliga a resistência que ela possui e quando ela começa a baixar, ela liga novamente para aquecer esses ovos. É muito comum o pessoal perguntar, Serginho, como você faz para não se perder de quem é filho de quem, de onde que veio tal ovo, dia que vai nascer. A gente tem uma caneta que a gente já carrega na nossa material de trabalho, né, na nossa cinta de trabalho. É uma caneta permanente para retroprojetor. A Alessandra prefere anotar com essa de ponta mais fina. Eu, como sou anti-acidente, gosto de evitar qualquer tipo de acidente, prefiro a de ponta mais larga para evitar que ela perfure o ovo. A gente tem a prática até para fazer com essa, mas o dia que errar vai ser num canário muito bom, então eu procuro evitar isso. E aí a gente anota no ovo, na parte mais redonda do ovo, seria a parte da câmara de ar, onde fica a troca de ar, a gente anota a gaiola que ele veio. E na lateral, onde ele costuma romper, a gente anota o dia que ele entrou em choco. Ó, dá um ovo aqui. Esse daqui é da gaiola 1A, do dia 16. Nós marcamos a data nessa lateral do ovo
porque essa data a gente precisa só quando o ovo está íntegro, para saber se ele está viável, se ele está progredindo, a evolução dele, quando vai ser a eclosão, se ele está cheio, se ele está vazio. Então, quando o filhote nascer, o ovo vai ser rompido nessa parte, no momento da eclosão. Então, muitas vezes fica ilegível essa marcação. Mas depois que ele nascer, a gente não tem mais interesse nessa data. O que a gente não pode perder é da onde ele veio, que é nessa parte que fica, nessa parte mais redonda, que geralmente é a última parte que sai do filhote. Geralmente ele tira a parte de cima e a parte de baixo continua. Então fica a menor chance de perder a notação de onde ele veio. Um outro problema que a gente sempre teve uma vez que eu comecei com essa história de chocadeira para canário há uns 4, 5 anos, fazendo alguns testes, alguns ajustes, e hoje vem gravar o primeiro vídeo para vocês, então a gente já tem um pouco de experiência, e uma experiência que foi bem frustrante para a gente, que eu não recomendo para ninguém, é ter uma chocadeira sem um sistema de energia que garanta que ela funcione o tempo todo. Porque em caso de uma tempestade, cai uma árvore na fiação, falta energia, tem algum curto em casa, algum problema que você fique sem energia elétrica para o funcionamento dela, a viabilidade dos ovos vai se perder totalmente. Atualmente a gente tem quase 500 ovos aqui na chocadeira. Se isso tivesse uma queda de energia durante o dia, a gente talvez conseguiria repassar alguns para as fêmeas. Mesmo assim, os últimos a serem transferidos poderiam perder um pouco de temperatura, levando a um prejuízo para a vitalidade do filhote. Se fosse durante a madrugada, durante a noite, a gente não poderia acender a luz do canaril para fazer essa troca de ovos saindo da chocadeira indo para algumas fêmeas. Então, essa energia tem que ter uma autonomia que suporte no mínimo as 10 horas, para que você possa ter um plano B, se é ligar um gerador, se é transferir os ovos para as fêmeas. Então, o que eu optei foi, já tive um gerador, no qual acabou a energia no meio da madrugada, e eu fui com aquela chuva, tempestade, me molhando, fui ligar o gerador para manter a chocadeira ligada, e esse gerador estava com um problema que não ligava, meu filho tinha tacado farinhada no tanque de combustível dela, e eu só percebi isso na hora. O desespero foi muito grande para a gente tentar aproveitar esses ovos, então eu precisava de um sistema com uma garantia melhor, que no caso aqui, eu tenho esse no-break de 1500 kVA. Ele tem uma autonomia, para essa chocadeira que tem em torno de 200 volts, ele tem uma autonomia de 1 hora. E aí eu coloquei mais 2 baterias de 40 amperes cada. Essas baterias suportam para essa chocadeira de 200 volts mais 4 horas cada. Então com esse sistema eu consigo ter 9 horas de autonomia. Serginho, deu 9 horas, a energia não voltou, o que você faz? Com esse sistema eu consigo fazer até uma adaptação rápida com uma bateria de carro. Pego uma bateria de carro, coloco aqui, já direto nesse plug. É claro que eu preciso ter os encaixes para a bateria. E também tem um gerador dentro disso para ele estar carregando. Então são vários planos para evitar uma consequência nessa chocadeira. Uma outra questão que eu aconselho é sempre ter 2 chocadeiras, uma de reserva, porque também às vezes não dá problema na energia, mas sim na própria chocadeira. Algum sistema no termostato, algum erro na viragem dela, ou até mesmo nela completamente, e você tem uma chocadeira de emergência ali para estar fazendo a transferência dos ovos. Outra questão que o pessoal me pergunta muito e quando nascerem os filhotes? O que você faz? Você faz o trato na mão, e você passa por alguma ama? Aqui a gente já tem uma quantidade de casais entrando em postura e já de reserva, que a gente considera as amas secas, que são as madraças, né, as receptoras desses filhotes. Elas ficam preparadas para receber esses ovos, esses filhotes quando nascem. E até mesmo algumas canárias do plantel, que estavam fazendo uma postura muito sucessiva uma da outra, num determinado instante a gente aproveita para fazer com que ela cuide de um período dos filhotes, para estar trabalhando essa aptidão também delas, e dando um descanso de postura. E ao passar esses filhotes recém-nascidos para essas fêmeas, a gente anota a informação nos comedouros de qual o filhote que veio, na chocadeira, se não foi. Outra pergunta constante Serginho, se você vai passar esses ovos para uma outra canária tratar,
ela que ficou chocando já, por que você não deixou esses ovos nas próprias velas ou nas próprias canárias? Um dos fatores é a facilidade de... Você vai ter que tirar o ovo de uma fêmea, você quer aproveitar melhor ela, por algum motivo, você tem que tirar o ovo dela. Em vez de você procurar uma fêmea que esteja com a mesma data, para evitar que esse filhote nasce muito antes, ou esse filhote nasce depois, e ela abandonar os ovos pela demora desse nascimento, então com a chocadeira a gente tem um controle melhor. Outra questão é que eu busco um controle de temperatura, umidade, rolagem dos ovos, ideal. Com isso, muitas vezes, alguma fêmea pode abandonar o ninho durante a noite, pode chocar mal, pode chocar com o ovo para fora, pode ter um estresse e abandonar esse ninho, pode ter quebras de ovos pela unha, por algum estresse. Então, eu busco aqui um objetivo de reduzir esses problemas em choco. Estou em avaliação ainda, Serginho, e aí, como que tá? Tá legal o nascimento, em cooperação? Olhando assim, a impressão que a gente tem é que a eclosão e a viabilidade desses filhotes é melhor nos das chocadeiras. Mas ainda vou esperar terminar a cria para fazer um comparativo estatístico para ver se sai fora dessa média mesmo, se tem um acréscimo interessante que eu posso estar falando para vocês. Tudo aqui que eu estou falando para vocês ainda está em teste, há 4 anos já. Tem muitas coisas para melhorar, gente. A tecnologia não para, né? Trazer novos avanços, né, para a ornitologia, e acredito que isso vai ajudar muito, não só para os criadores de pássaros, como também para a preservação de várias espécies que têm dificuldade de choco e que precisam de um sistema de incubação ideal. Aí, pessoal, estava falando com vocês agora, pode parecer até que é mentira, se não fosse meu, eu ia achar que era mentira. Nossa, esses caras estão de sacanagem. Acabou de nascer um filhotinho aqui agora. Eu vou esperar um pouco ele ainda, que tá bem molhadinho. Ó. Vou esperar ele secar essa penugem para ele ir para uma ama. Aqui aproveitar também que eu já abri ela. Eu não gosto de ficar abrindo ela muito tempo para não perder a temperatura. A gente passa a lanterna. A maioria desses ovos da ponta são ovos que a gente percebeu que não estava enchendo. Ovos que já tinha ovos, que tinham um cheio. Eram ovos vazios, que a fêmea tinha 2, 3 ovos cheios e esse provavelmente estava vazio. E a gente coloca aqui para evitar jogar fora, descartar um ovo. Aqui, ó, outro cheio, vazio. Esses dentro de 2 dias, cheio. Olha lá as veinhas, cheio. Esse aqui gorou, ó, tá vendo? Tem bolhas. Não sei se vai conseguir focar, ele tem bolhas. Essas bolinhas aqui é sinal que o ovo está inviável. Pessoal, muito obrigado. Esse tema era um dos mais pedidos entre os criadores. Espero que vocês tenham gostado. Curta aqui o nosso canal, divulgue para os criadores, compartilhe no WhatsApp, em grupos, envie. Isso ajuda muito a gente no engajamento do canal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.